No episódio de número 9 da série sobre a cidade fictícia Castle Rock, eu falo sobre o livro de 1989 chamado The Dark Half, de autoria de Stephen King. Em uma tradução brasileira ele apareceu como a metade sombria, então eu vou me referir a ele a partir de agora dessa forma. De todos os livros até agora, esse é o mais autobiográfico. Até agora a gente viu o Stephen King como um autor que não parava de escrever. Do início da sua carreira nos anos 70 até o final dos anos 80, ele já tinha escrito 26 obras, boa parte delas romances relativamente grandes. Então isso não é algo muito fácil de você fazer. E no final desse período exatamente, ele começou a sair na mídia para explicar que estava esgotado e também um dos motivos de ser tão prolífico desse jeito. Muito álcool e muita cocaína. Então não que esse não fosse um problema de uma parte significativa de quem trabalhava com mídia nessa época. Que a gente sabe muito bem, o final dos anos 80 soa como uma espécie de velório da cultura pop, em partes porque os trabalhadores criativos que viviam o milagre econômico americano e essa década inteira de drogas boas, mercados bombando e carros velozes, começaram a sentir os efeitos de narcóticos sobre seu cérebro. E o King, pois bem, não foi uma exceção aqui. Ele escreveu um livro que contou sobre essas experiências, ele chama On Writing, onde ele revelou que os melhores livros que a gente leu até aqui, Zona Morta, Quatro Estações e Tripulação de Esqueletos, foram livros dos quais ele mal se lembra ter escrito. Porque o cara estava tão alucinado que ele escreveu tudo isso no piloto automático praticamente. Então se você pegar a metade sombria para ler e achar que os temas estão sendo repetidos de livros anteriores, ou que seu autor não soube terminar direito esse livro, não é impressão sua. Essa é de longe a obra mais inferior que eu li na série de Castle Rock e que custou de terminar. E ela, portanto, é uma obra de crises pessoais. E pelo menos na sua concepção, ela é uma obra criativa. Seu tema subjacente é a rotina profissional do escritor Thad Beaumont, que ao encarar um bloqueio criativo, passa a escrever sobre o nome fictício de George Stark. E esses livros do Ted são cheios de dilemas humanos e questões existenciais. Parece ser literatura regular. Só que já os livros do Stark são livros que apelam para violência e sexualidade, e com o tempo eles começam a fazer mais sucesso do que seu criador secreto jamais fizera. Ou seja, o que ele considera má literatura é o que no fundo dá dinheiro. E constatar isso vira uma nova crise para esse cara e um motivo de revolta em relação ao público leitor e aos seus próprios editores. A tensão na narrativa começa quando ele resolve matar, entre aspas, esse alter ego de forma simbólica. E ele faz um teatrinho para mostrar para a mídia. Ele compra um lote no cemitério de Ludlow, no Maine, que é onde ele mora, compra uma lápide onde está escrito George Stark, : um cara não muito legal, e ele posa com a sua esposa e os editores para a revista People fazendo uma graça em torno dessa lápide. Então George Stark, que ninguém sabia ser o alter ego de Thad Beaumont, está morto a partir desse momento. A partir de agora você só vai contar com seu autor original, que voltará a escrever sobre o seu nome o que ele considera uma literatura mais profunda. E aqui esse alter ego vaza do mundo da ficção para o mundo real e começa a matar todo mundo envolvido na sua obliteração. Primeiro ele mata o editor que pousou para essa foto, depois vem os repórteres envolvidos na sua morte simbólica, e ele começa a ir atrás do escritor e dos seus familiares também. E quando eu digo que isso tudo tem um tom autobiográfico, eu estou falando do seguinte aspecto. Também o Stephen King tinha escrito livros sobre um codinome e usado inclusive uma foto falsa para se divulgar. Ele escreveu sobre Richard Bachman. E também ele se viu na necessidade, em certo momento, de matar esse codinome para escrever exclusivamente sobre seu nome e criar a imagem social de quem hoje nós reconhecemos como Stephen King. Então diz a lenda que a ideia de criar o Bachman veio dos próprios editores do cara. Porque ele estava escrevendo um livro demais e esses caras colocaram ele na parede e falaram,
Vai ser mal para os negócios ficar lançando trocentos livros sobre o mesmo nome, já que isso não permite que você faça a promoção adequada desse livro, saia em turnês de leituras, e isso permita que a coisa venda. Então o Stephen King, que era essa máquina de escrever, optou por um codinome para produzir seus livros mais sombrios. E quando ele tem que se livrar desse codinome, ele passa por uma crise de criatividade. E ele desconta a raiva que sente dos editores escrevendo uma história onde a duplicata fantasma de Thad assassina, com requintes de crueldade, cada membro envolvido no mercado editorial com quem ele tem que lidar. Então cá entre nós, essa manobra é legal, ela é super criativa. Ele estava entregando para os editores e para a equipe de marketing da editora um livro em que ele próprio fantasia com a morte dessa gente e ainda por cima tira um sarro em cima do fato. E uma palavra aqui sobre essa figura do George Stark, porque ele é um cara com sotaque do sul do país, do estado do Mississippi, e uma figura meio afetada, tirada de histórias de detetive que fizeram sucesso há algumas gerações no que a gente chama de o gênero do hard-boiled. Vocês devem conhecer filmes tipo Pulp Fiction ou seriado Fargo, por onde transitam os caras ultra durões, sem um compasso moral, impossíveis de existir na vida real. E esses caras repetem frases de efeito, eles nunca têm amigos, nunca têm família, ou qualquer vida social que não envolva o seu trabalho. E geralmente esse trabalho é matar a gente para sobreviver. E no decorrer das histórias desse gênero, eles acabam matando uma porção de gente sem muitos problemas e seduzindo as garotas e tudo mais. E os modelos do Stephen King são vários. Se você tiver interesse por literatura desse tipo, os Estados Unidos é cheio dela. Eu recomendo um autor chamado Mike Spillane e o Dashiell Hammett, que talvez seja o maior deles. Ele serviu de base para boa parte do cinema noir, inclusive para autores brasileiros como Rubem Fonseca, como Dalton Trevisan. E o lance sobre esse tipo de alter ego cinematográfico do escritor gente fina é o seguinte: tanto o alter ego quanto esse escritor dividiram o mesmo útero durante a gestação da mãe do Thad Beaumont. O primeiro episódio do romance relata justamente o Thad como menino, na idade de mais ou menos 9 anos, e no momento que ele começa a ter dores de cabeça excruciantes que os médicos julgaram ser um tumor cerebral. Daí ele vai lá, é submetido a uma cirurgia, e quando abrem a cabeça do moleque, eles veem haver resquícios de outra criança lá dentro. Então, uma vez que eles tiram o tampão do crânio da criança, um olho cego pisca na superfície de seu cérebro. A explicação mirabolante que os médicos dão é que isso é incomum, mas não é exatamente impossível. O fato de que um gêmeo absorva o outro durante a gestação. E foi justamente o que o Thad fez com seu irmão. E uma vez que é arrancada a massa extra do seu cérebro, ele para de ter as dores de cabeça e vive sua vida de boa. Na verdade, ele vive de boa até a idade adulta. Ele se casa em certo momento com Elizabeth, vira um escritor renomado, como eu falei, e o casal passa por um período difícil quando eles perdem um bebê. O Thad entra numa depressão, ele começa a encher a cara, só que quando o casal tem gêmeos, ele se recupera e passa a recobrar sua vida no interior do Maine. E nesse meio tempo ele fez um bocado de dinheiro escrevendo histórias escrotas de violência e sexo sob o codinome de George Stark. A Elizabeth, a esposa, é uma personagem mal formulada. Ela não tem personalidade, os seus diálogos com o marido não levam a lugar nenhum, são meio forçados. Só que os gêmeos, embora eles sejam criancinhas que mal falem, são personagens muito interessantes. Porque o Thad começa a notar neles uma filiação quase sobrenatural. Quando uma criança cai e se machuca, a outra também chora, mesmo sem ter caído. Tem uma ocasião em que uma criança cai do segundo degrau da escada e fere a perna levemente, fica um hematoma. E esse hematoma surge na outra criança milagrosamente. E é nesse momento exato que o Thad está recebendo notícias de que cada um dos seus editores e equipe técnica está sendo assassinado a sangue frio na cidade de Nova York, e vai levar umas 200 páginas para ele entender que se trata do seu alter ego,
que só existia no mundo da literatura, que está fazendo esse trabalho sujo. Então esse motivo dos duplos, tanto o duplo Thad Stark quanto os dois gêmeos, corre de forma paralela. Isso é muito bem desenvolvido no livro. Um outro fator digno de nota é a figura de Alan Pangborn, que é um policial da cidade vizinha de Castle Rock, que vai prender o Thad por ter encontrado impressões digitais idênticas às suas numa cena de crime. E o Pangborn é uma personagem que quem assistiu o seriado da Hulu Castle Rock já viu. Viu ele como um policial aposentado que sucedeu justamente George Bannerman no posto de xerife da cidade. E ele é uma das grandes criações de Stephen King, que estreia justamente aqui. E diferentemente dos policiais meio bananas ou completamente psicóticos que a gente viu em Zona Morta, em Cujo, ele é uma figura carismática. Ele tem integridade moral. Ele acabou de sair de uma tragédia familiar em que ele perdeu esposa e filho e está tentando se recobrar. E ele não tem muita paciência para a superstição da gente do interior do Maine. Ele é, na verdade, um investigador metódico que te ensina, como leitor, uma coisa ou outra sobre como lidar com crime, sobre a própria rotina de policiais. Então ele é como se fosse uma espécie de Sherlock Holmes de Stephen King, com o qual você simpatiza. E quando a gente chegar no livro Needful Things, ele será personagem principal e eu não vejo a hora de ler esse daí. Só que no caso de A Metade Sombria, o Pangborn chega na casa do escritor no momento em que a gente está lendo, há umas 70 páginas, cenas esparsas de assassinatos escabrosos acontecendo em Nova York, perpetrados por um criminoso que ainda desconhecemos. E ele acusa o escritor do pacato Maine de ter cometido cada um desses crimes. E a situação soa tão ridícula para todo mundo envolvido, porque o Thad e a esposa, Elizabeth, são pessoas muito ativas na vida social daquela pequena cidade de Ludlow, e as horas em que os assassinatos ocorreram na longínqua Nova York não batem com as ocasiões em que eles foram vistos em festas e encontros sociais. Então, eis que começa a chegar uma enxurrada de evidências contra o Thad Beaumont. As cenas do crime estão cheias das suas impressões digitais para começar, e mesmo uma análise vocálica feita com base numa ligação telefônica do assassino combina com a sua voz. Então se trata da mesma pessoa, só que da mesma pessoa num plano sobrenatural. E o grande problema surge do fato de que esse policial não aguenta bobagem sobrenatural. Daqui em diante ele não aguenta mais engolir o tipo de mentalidade com a qual ele convive no Maine e surge o conflito com o escritor inocente dos crimes. No final eles acabam desenvolvendo uma espécie de amizade e juntos derrotam esse alter ego mágico George Stark. E nesse meio tempo Stark viaja para o Maine para sequestrar esse hospedeiro para que ele escreva mais um romance sob o seu nome. Porque caso não saia nada assinado por ele, ele apodrecerá e morrerá. E o desfecho de A Metade Sombria é péssimo. Ele lembra filme de Hollywood ruim, e o próprio King admitiu que lhe faltou ideias na metade do livro já, em algumas entrevistas mencionadas nos 2 links que eu vou deixar aí na descrição. E melhor teria sido ele não esclarecer se o Thad Beaumont foi de fato o assassino e terminar o livro com ele sendo preso. Mas como o Stephen King é o autor famoso e não eu vou contar rapidamente a solução que ele deu para tudo isso. Então, na seguinte metade, a gente se depara com uma figura de um professor universitário de folclorística. E esse camarada trabalha na universidade onde o Thad leciona vez e outra. O nome dele é Rowley de Lesseps, e esse cara ajuda a decifrar o mistério em torno da figura do Stark. Porque sempre quando o Thad prevê sua chegada, ele entra numa espécie de transe, e esse transe começa com o som de pássaros. Mais especificamente o som de pardais. E o cara faz uma pesquisa e o coloca em contato com um mito antigo dos psicopompos. E desde o Egito Antigo existe a ocorrência de criaturas responsáveis por guiar os recém-falecidos para o reino dos mortos. Mais para frente na mitologia grega você vê Hermes sendo retratado como um deus que é cercado por corujas e falcões e que cumpre o papel de guia para o Hades.
mas isso é algo que quem estuda folclore vai conseguir identificar até em crenças populares da Coreia hoje em dia, ou em crenças astecas e nórdicas. Essa parece ser uma ideia muito antiga que se incrustou na cultura humana há milênios e milênios, desde lá do período neolítico, e na literatura dos Estados Unidos ela está no poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, que muita gente conhece, e também num conto de H.P. Lovecraft chamado Psicopompo. E pois bem, o Stephen King admitiu ter retirado essa ideia desse conto e usado-a para dar um desfecho meio cinematográfico para o seu livro de 1989. E o Thad atrai George Stark para sua casa em certo momento. O Stark rende todo mundo, inclusive o policial que está em turno, e o Thad parece querer trabalhar com esse seu alter ego. Há tempos ele vem sendo atormentado pela voz de Stark, ele entra em espécies de transes a ponto de ter sua mente controlada pelo cara por alguns minutos. E nesses períodos em que ele apaga, ele psicografa as histórias escrotas de violência desse George Stark. Em uma, por exemplo, ele descreve uma cena em que um fazendeiro se vê na necessidade de sacrificar o seu cavalo devido a um ferimento que o animal sofreu. Só que enquanto faz, ele resolve se masturbar com o prazer de estar matando algo que ele ama. É uma cena totalmente gratuita de escrotice. E as cenas ligadas ao Stark em geral são muito escrotas. Eu sei que alguns de vocês vão saber apreciar isso. E no final, esses pardais da cidade levam Stark para o mundo dos mortos. Eles invadem a casa, começam a quebrar as vidraças como se fosse no filme do Hitchcock. E o declínio de Stark e mortes são coisas inevitáveis, segundo a narrativa. E no seu desfecho, fica a impressão de que a experiência foi desgastante para o casal Elizabeth e Ted. Parece que parte da personalidade do marido que ela gostava estava ligada justamente à sua metade sombria, o George Stark, e eles nunca mais têm a mesma atração um pelo outro dali para frente. O próximo texto se chama The Sundog, onde o Alan Pangborn volta a aparecer, após o qual vem Needful Things, que é anunciada como a última história de Castle Rock. E sobre adaptações cinematográficas, saiu uma versão de The Dark Half com a direção do Jorge Romero, que é um editor de filmes de terror podrão, que se consagrou com A Noite dos Mortos Vivos já em 1968. Quando o cara pegou esse filme para fazer, ele já era um veterano do gênero, e ele fez uma adaptação muito feliz do romance de King, vale a pena checar. E é isso, então salve para quem tem comentado e dado dicas de outros desdobramentos de temas do Stephen King. Eu não conheço tanto autor assim, e com certeza eu vou atrás de alguns livros que vocês mencionaram, uma vez que acabar essa série. Então até a próxima. And the doll she is, the doll-like way she stands.